Você já foi expulsa da própria casa pelo filho que carregou no colo, rezou de madrugada e dividiu até o último pedaço de pão? Pois eu, Dona Sebastiana, 80 anos, de Nova Esperança do Norte, vivi isso na pele. E até hoje, quando fecho os olhos, ainda sinto o peso daquele dia. Se essa história mexer com você, comenta no final, porque dor de mãe não passa com o tempo. Só fica guardada, igual lembrança ruim no fundo do baú. Meu nome é Sebastiana, mas aqui todo mundo me chama de Dona Basti. Nasci e cresci nesse cantinho de Minas Gerais onde até o vento parece carregar saudade. Quem conhece Nova Esperança do Norte sabe que aqui cada vizinho sabe da vida do outro antes mesmo da notícia sair na rádio. Mas ninguém nunca imaginou que a minha vida ia virar do avesso do jeito que virou. Desde pequena, aprendi que família é tesouro que Deus confia na mão da gente. E meu maior tesouro sempre foi o Jorge, meu único filho, minha herança e, depois de um tempo, minha cruz também. Quando o João, meu marido, se foi, achei que o buraco dentro do peito nunca mais ia fechar. Mas o Jorge ficou. E foi ele quem segurou minha mão nos piores dias, mesmo sem falar muito, só com aquele jeitão calado dele. A gente morava numa casa simples, parede descascada, telhado que geme quando venta. Eu mesma plantei as roseiras do quintal, costurei as cortinas da janela e pintei o portão de azul, igual ao céu de manhã cedo. Na cozinha, o cheiro do café passado no coador de pano era a companhia de toda manhã, e o Jorge, quando menino, vivia correndo atrás das galinhas, de pé descalço, rindo alto, sujo de terra. Eu guardo essas cenas feito relíquia, porque de uns anos pra cá, a vida tirou até o gosto do café. Depois que o Jorge cresceu, trabalhou um tempo fora, rodou por esse Brasil, mas acabou voltando para casa. Dizem que filho é passarinho. Voa, voa, mas sempre volta pro ninho. Só que, quando voltou, não era mais o mesmo. O sorriso ficou raro, a conversa miúda, o olhar sempre longe. Eu tentava puxar assunto, lembrar histórias do tempo que ele era menino, mas parecia que cada palavra minha era peso na cabeça dele. No começo, achei que era só cansaço de homem feito, preocupação com conta, desemprego, essas coisas que a gente do interior sabe bem como é. Fui rezando, pedindo para Nossa Senhora dar juízo e sossego pro coração do meu filho. Mas quanto mais eu rezava, mais distante ele ficava. O tempo foi passando, cada dia mais gelado dentro da nossa casa. Jorge reclamava de tudo, do feijão que eu esquecia no fogo, da TV alta porque minha audição já não é a mesma, do barulho da cadeira no chão. Ele chegava do trabalho e ia direto pro quarto. Eu, sentada na mesa da cozinha, fingia ler revista velha só para disfarçar a vontade de conversar. Mas o silêncio dele era tão grosso que dava para cortar com faca. Um dia, resolvi fazer um bolo de fubá, daquele bem amarelinho, receita da minha mãe, só para ver se o cheiro acordava uma lembrança boa no Jorge. Quando ele chegou, nem olhou o bolo. Só falou seco. Sujou tudo a cozinha de novo, mãe. Não precisava. O bolo ficou ali, inteiro, esfriando, enquanto meu coração derretia em silêncio. As coisas só pioraram. O Jorge começou a chegar tarde, saía sem dar notícia, esquecia até do meu aniversário. Eu me perguntava onde foi parar aquele menino doce que eu criei. Mas mãe é bicho teimoso, né? Aguenta calada, espera melhorar, engole o choro e reza de novo. Naquele domingo, tudo mudou de vez. O céu estava cinza, ventava forte. Passei o dia ajeitando a casa, preparando o almoço favorito dele. Frango com quiabo, arroz fresquinho, cheiro verde picado na hora. Mas Jorge não apareceu nem para comer. Quando deu fim de tarde, ele entrou em casa de repente, jogou uma sacola de feira no meu colo e disse sem olhar na minha cara: "A senhora não cabe mais aqui. Arruma suas coisas e vá embora." Na hora, meu corpo travou. O coração disparou, as pernas ficaram bambas. Tentei perguntar o motivo, mas ele virou as costas e bateu a porta do quarto. Fiquei ali, sentada, com a sacola nas mãos, ouvindo o tic-tac do relógio e tentando entender onde foi que eu errei. Levantei devagar, juntei meia dúzia de roupas, a almofada velha onde guardava minhas lembranças, a foto do João e saí.
O portão azul ficou para trás, as roseiras balançando no vento, e eu andando devagar pela rua, tentando não chorar para não dar satisfação para a vizinhança. Mas os olhos queimavam, igual cebola cortada, e a vergonha grudou em mim como roupa molhada. Sentei no banco da praça, olhei para o céu escurecendo e pensei: e agora, meu Deus? Nunca imaginei que, depois de tudo, ia acabar sozinha, expulsa pelo próprio filho, sem saber nem para onde ir. Só sabia de uma coisa: meu coração não tinha mais casa para morar. Se você está ouvindo minha história, comenta aqui embaixo. Porque mãe sofre calada, mas não precisa sofrer sozinha. Minha história ainda está só começando. E eu vou te contar tudo. Sabe aquela sensação de que o mundo encolheu de repente? Pois foi isso que senti quando sentei naquele banco de praça, com a sacola encardida no colo e a almofada apertada contra o peito. O céu de Nova Esperança do Norte parecia ainda mais pesado naquela noite. O vento frio cortava a pele, e cada luz da rua fazia sombra no meu rosto, como se até o poste tivesse pena de mim. Os carros passavam devagar, uns olhavam, outros fingiam não ver. Fiquei ali, parada, tentando fazer de conta que estava só esperando alguém, mas dentro de mim era só vergonha e tristeza. Lembrei da primeira vez que dormi fora de casa, quando era menina, e fugi do castigo da minha mãe. Naquela época, bastava uma bronca e eu já achava que o mundo ia acabar. Hoje, com 80 anos na cara, descobri que o mundo pode acabar de verdade. Não quando a gente é criança, mas quando a gente vira ninguém para quem deveria ser tudo. A noite foi caindo devagar, o banco ficou gelado. Fiquei olhando para os lados, torcendo para ninguém conhecido aparecer. Mas cidade pequena é assim. Onde tem uma cabeça baixa, logo tem um par de olhos curiosos de longe. E foi aí que apareceu Dona Lourdes, a vizinha de 2 ruas acima, mulher de coração grande e língua afiada, dessas que sabem de tudo antes de todo mundo. Chegou de mansinho, olhou para mim e disse baixinho: "Ô, Sebastiana, você tá precisando de ajuda?" Tentei segurar o choro, mas não consegui. Desabei ali mesmo, feito criança perdida no meio da feira. Dona Lourdes não fez pergunta, não pediu explicação. Pegou minha sacola, me puxou pelo braço e me levou para a casa dela. A casa da Lourdes era pequena, piso gasto, cheiro de comida simples, panela de pressão chiando no fogão. Sentei numa cadeira perto do fogão enquanto ela preparava um café forte e esquentava um pouco de sopa para mim. Eu nem tinha fome, mas aceitei. O corpo pedia um pouco de calor, e a alma nem se fala. Comia em silêncio, olhando para a parede cheia de retrato antigo da família dela. Lembrei do tempo em que a minha casa também era cheia de vida, de risada de criança, de cheiro de bolo assando no forno. Agora, sobrou só o silêncio e a vergonha de ser peso na vida dos outros. Quando a noite ficou mais alta, Dona Lourdes me ofereceu um colchão no chão da sala. Aceitei com gratidão, mas o sono não vinha. Fiquei deitada, olhando para o teto, ouvindo o barulho do relógio e pensando no Jorge. Onde será que ele estava naquela hora? Será que se lembrava da mãe dele? Será que sentiu minha falta quando viu a cadeira vazia na cozinha? Perguntas que só Deus podia responder. O colchão era duro, mas o pior era a cabeça inquieta. Eu não queria incomodar ninguém. Sempre fui mulher de resolver tudo sozinha, guardar segredo, engolir o choro para não assustar filho. Mas ali, naquela casa que não era minha, fui obrigada a pedir socorro. E dói, viu? Dói mais do que qualquer pancada na vida. Porque a gente passa a vida inteira ensinando os outros a ser forte e no fim descobre que também é fraca. No outro dia cedo, acordei com cheiro de pão quentinho. Dona Lourdes já estava de pé, arrumando a mesa. Sentei calada, agradeci baixinho e pensei em como recomeçar. Como é que uma velha recomeça do nada? Me olhei no espelho do corredor, vi as rugas fundas no rosto, o cabelo ralo preso no coque e senti uma saudade tão grande do tempo em que eu era alguém para alguém. Dona Lourdes perguntou se eu queria ligar para o Jorge. Neguei com a cabeça. Ainda não tinha coragem de ouvir a voz dele, saber se arrependia ou não. O orgulho doía, mas o medo do silêncio dele doía mais ainda. A única coisa que me restava era esperar o tempo passar, ver para onde Deus ia me levar. Me apeguei à fé,
Rezei baixinho o terço enrolado nos dedos e pedi força para não desabar. Deus, não me deixa perder a esperança, não deixa minha história acabar aqui. No fim daquela manhã, Dona Lourdes saiu para trabalhar e me deixou sozinha. Aproveitei para arrumar minhas poucas coisas num canto da sala, ajeitei a almofada e escondi a caixinha onde guardava meus segredos. Ninguém sabia, mas dentro daquela almofada velha eu guardava uma quantia que juntei a vida toda, dinheiro que era meu seguro contra o desamparo. Pensei que talvez um dia fosse precisar. Só não imaginei que fosse tão cedo. No bairro, a notícia correu rápido. A dona Sebastiana foi expulsa de casa pelo próprio filho. Uns lamentaram, outros só aumentaram a história. Eu sentia o peso dos olhares quando ia comprar pão, o cochicho nas esquinas, o aperto na alma de ser assunto de vizinho. Mas continuei firme. Uma mulher que já passou por tanta coisa não ia se entregar fácil. Fui me adaptando, aprendendo a depender da boa vontade dos outros, mas sem perder a dignidade. Nos dias seguintes, ajudei Dona Lourdes a arrumar a casa, lavei a louça, varri o quintal. Ela dizia que minha companhia era boa, que eu lembrava a mãe dela. Essas palavras aqueceram meu coração, como um raio de sol em manhã gelada. Comecei a perceber que, mesmo machucada, a vida me dava uma segunda chance de ser útil, de encontrar um pouco de carinho onde menos esperava. À noite, eu sentava na varanda da Lourdes e olhava para o céu, contando as estrelas e as lembranças. Sentia falta da minha casa, das minhas coisas, do cheiro da terra molhada depois da chuva. Mas, acima de tudo, sentia falta de mim mesma, da mulher forte que fui um dia. Ainda não sabia o que o destino reservava, mas no fundo do peito, algo me dizia que a vida ainda podia surpreender. Se você já precisou recomeçar do nada, me conta aqui nos comentários. Porque só quem passa por isso sabe a força que a gente tira de onde não tem. Nos primeiros dias na casa da Dona Lourdes, minha cabeça não parava um minuto. Eu me perguntava se aquilo tudo era um pesadelo, se talvez de manhã o Jorge fosse aparecer na porta, pedir desculpa e dizer que foi só um surto, que mãe é para a vida toda. Mas a verdade é que ninguém apareceu. E eu, pela primeira vez, precisei aceitar que o mundo não gira do jeito que a gente quer. Cada um tem seu tempo e a vida nem sempre é justa. No fundo, eu sabia, dali para frente, era eu por mim. Foi aí que comecei a mexer nas minhas coisas, ajeitar a sacola, tentar dar algum sentido àquele amontoado de roupas e memórias. E ali, no fundo do saco, estava a velha almofada florida que sempre me acompanhou. Aquela mesma que ficou anos no meu quarto, enfeitando minha poltrona, guardando meu segredo mais bem escondido. Pode parecer besteira para muita gente, mas toda mulher do interior aprende cedo a guardar um pé de meia. No meu caso, não era só um dinheirinho para remédio ou emergência. Era a herança da minha mãe, o fruto de anos de economia, bordado, bico de renda vendido na feira, presente de compadre e até moedinha achada no sofá. Dentro daquela almofada, bem costurado no forro, tinha uma caixinha pequena. Nela, notas antigas, algumas até fora de circulação, um par de alianças do meu casamento e um envelope com papel de cartório. Era a escritura de um terreno do meu pai, coisa guardada desde a juventude, que nunca tive coragem de vender. Ninguém, nem o Jorge, nunca soube desse dinheiro. E não era por maldade, não. Era medo de precisar um dia e não ter. Mulher viúva aprende a depender de si mesma, porque o mundo não tem pena de velha sozinha. Eu olhava para aquele dinheiro e pensava: olha só, Sebastiana, você caiu, mas não está no fundo do poço. Deus foi bom e te deu pelo menos um pouco de proteção. Só que mesmo com a caixinha na mão, o coração doía, porque dinheiro nenhum compra família, não compra sossego, não compra abraço de filho. Ainda assim, naquela noite, decidi. Não ia mexer naquele dinheiro, não agora. Só usaria se a vida apertasse de verdade. Enquanto desse conta, preferia viver com dignidade, pedindo o mínimo possível e trabalhando com o que pudesse. Fui dormir abraçada na almofada, sentindo o cheiro de casa velha, lembrando da infância, dos conselhos da minha mãe, das noites em que escondia a moeda do meu irmão mais novo para comprar doce na venda do seu Armando. A cabeça rodava, o peito doía,
mas a fé não deixava eu desabar de vez. Rezei de novo, baixinho, pedindo para Nossa Senhora da Abadia cuidar de mim e iluminar meus caminhos. Minha santa, não me deixa perder a esperança. Dá uma luz no fim desse túnel. Me mostra que a vida ainda tem algum propósito para mim. Nos dias seguintes, continuei ajudando Dona Lourdes em tudo. Ela me tratava como família, nunca perguntava demais, só dizia: "Aqui você tem casa, Sebastiana, fica o tempo que precisar." Essas palavras valiam ouro, porque me faziam sentir menos sozinha. Mesmo assim, eu não era de ficar parada. Levantava cedo, varria o quintal, lavava roupa, inventava moda na cozinha. Tinha prazer em sentir cheiro de cebola fritando, ouvir panela de pressão apitando, ver o sol entrando pela janela. Pequenas coisas, mas que seguravam meu dia. O bairro começou a falar mais ainda de mim. Uns diziam que eu tinha sido ingrata com o Jorge, outros que ele sempre foi frio. Cada um inventava sua versão. E eu, calada, só observava. Cidade pequena é assim mesmo. Se a gente não tiver casca grossa, não aguenta. Eu evitava sair de casa à toa, mas quando ia na venda, sentia o olhar atravessado, os cochichos nas costas, aquela sensação de ser estranha no próprio quintal. Não era fácil, mas mulher velha aprende a fingir que não ouve. Com o tempo, Dona Lourdes arrumou um bico para mim, bordar paninho de prato para as vizinhas. Era pouco, mas eu me sentia útil, fazia meu tempo render, ganhava uns trocados, honestamente. Enquanto costurava, pensava na vida, nas voltas que o mundo dá, na sorte de ainda ter saúde para trabalhar. À noite, deitava na sala, de novo com minha almofada apertada no peito. Sabia que, se precisasse, o dinheiro estava ali. Mas sentia mais orgulho ainda de não ter recorrido a ele. Estava vencendo pela força, não pela fortuna escondida. A saudade do Jorge não passava. Tem dia que mãe sente vontade de correr para casa, fingir que nada aconteceu, pedir desculpa até pelo que não fez só para ver o filho sorrir. Mas orgulho é bicho traiçoeiro. E naquele momento eu não sabia se era mais orgulho ou medo de ouvir outro: "A senhora não cabe mais aqui." Preferia esperar, dar tempo ao tempo. Talvez um dia ele sentisse minha falta. Talvez não. Numa tarde de sexta-feira, sentei na varanda da Dona Lourdes e fiquei olhando as nuvens, vendo o tempo mudar. Lembrei de um ditado antigo da minha mãe: "Quem guarda tem, filha, mas o que vale mesmo é ter paz." E era isso que eu queria, paz. Nem que fosse só um pouquinho, num canto emprestado, com uma almofada, uma caixinha e um coração ainda esperançoso de que a vida podia mudar. Se você já precisou guardar segredo para sobreviver, comenta aqui. Mulher sabe o valor das coisas pequenas, e é isso que faz a gente forte de verdade. Depois de algumas semanas tentando fingir que tudo era só uma fase ruim, comecei a perceber que não dava para ficar dependendo da bondade da Dona Lourdes para sempre. Por mais que ela fosse boa, mulher honesta, dessas que divide até o último pão, eu sabia que precisava tomar uma atitude. Não queria ser peso, muito menos virar assunto de pena. Queria, acima de tudo, minha dignidade de volta. E dignidade, minha filha, a gente não compra, mas precisa lutar todo dia para não perder. Foi então que decidi. Era hora de pegar aquele dinheiro guardado na almofada e colocar no banco. Tanta coisa podia acontecer. E se algum bandido resolvesse invadir a casa da Lourdes? E se a almofada se perdesse numa mudança? Aquilo era a segurança da minha velhice. Era minha única rede, meu único seguro contra a tempestade. O coração apertou, mas eu sabia que precisava fazer aquilo logo. Acordei cedo numa segunda-feira, ajeitei o cabelo no coque, vesti o melhor vestido, aquele de florzinha miúda e barra feita à mão. Guardei a caixinha no fundo da bolsa, rezei um Pai Nosso olhando para o céu azul, pedi proteção e coragem. Tomei café com Dona Lourdes, disfarçando o nervosismo. Ela me desejou sorte, achando que eu ia só resolver alguma coisinha no centro. Mas no fundo, eu sabia. Aquela ida à Caixa Econômica era mais do que um depósito. Era uma virada de página, uma tentativa de recomeçar. Fui andando devagar até o banco. O sol batia forte no rosto. O asfalto soltava aquele cheiro quente de cidade do interior, misturado com poeira, cheiro de pão recém-assado na padaria
e o burburinho da feira na praça. Cada passo era um ensaio de coragem. Entrei na fila, sentei no banco duro da agência e fiquei esperando. Ali, o tempo parece que não passa. Gente reclamando, gente contando vantagem, criança chorando no colo da mãe. Foi quando reparei que a dona Francisquinha, aquela vizinha de língua solta, estava logo atrás de mim. Daquelas que sabem de tudo antes de acontecer, que escutam pelo buraco da fechadura, que não perdem uma novidade. Cumprimentei de longe, torcendo para ela não puxar assunto. Mas era pedir demais. Ué, dona Sebastiana, a senhora por aqui? Tá resolvendo o quê? Sorri amarelo e desconversei, dizendo que era só umas contas. Mas não adiantou. Quando chegou minha vez no caixa, senti o peso do olhar dela grudado nas minhas costas. Abri a bolsa, tirei a caixinha, contei as notas devagar, conferi os papéis. O caixa até se assustou com a quantidade de dinheiro velho. Pediu para eu assinar uns papéis, perguntou se era herança. Respondi que era só economia de uma vida. Tudo ali, exposto, e a língua da Francisquinha fofoqueira só afiando. Ela não desgrudava o olho, parecia farejadora de novidade. Saí do banco com o recibo na mão e o coração batendo descompassado. Quis ir para casa rápido, mas sabia que já tinha virado notícia. Cidade pequena é igual fogueira em noite de festa. O fogo se espalha antes do milho estourar. No caminho de volta, cruzei com fofoqueira da dona Francisquinha, que nem disfarçou o sorriso curioso. Tá guardando bem, né, Sebastiana? Dinheiro rende é no banco, não embaixo do colchão. Fingi que não ouvi, mas já sentia o peso da fofoca no ar. Chegando na casa da dona Lourdes, guardei o recibo no fundo da almofada, respirei fundo e agradeci a Deus por ter conseguido. Por mais que o coração batesse forte, uma sensação de alívio tomou conta de mim. Agora, pelo menos, eu tinha a certeza de que se a vida a apertasse, podia contar com aquele dinheiro. Mas no fundo, sabia que aquele segredo não era mais só meu. Sentia os olhos das vizinhas me seguindo, os cochichos crescendo, o zum 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 tomando conta das esquinas. Mesmo assim, tentei seguir a rotina. Continuei bordando, ajudando Dona Lourdes, indo à feira de vez em quando, só o necessário para não dar ainda mais conversa. À noite, deitada no colchão da sala, escutei as conversas do lado de fora. Vozes baixas, risadas, "Você ficou sabendo?" que arrepiava a pele. Foi quando percebi, notícia ruim corre, mas dinheiro guardado corre mais ainda. E ali, no escuro, meu coração misturava medo e orgulho. Medo de virar alvo. Orgulho de ter conseguido guardar segredo por tanto tempo. Mas segredo em cidade pequena é como roupa no varal. Uma hora, todo mundo vê. Passaram-se uns dias e a fofoca só cresceu. O que era economia de uma vida virou fortuna escondida. Tinha quem dizia que eu tinha recebido herança de gente rica. Outros juravam que eu estava esperando a hora de fugir para a capital. Dona Francisquinha fazia questão de passar na frente da casa da Dona Lourdes, só para comentar alto. "Tem gente aí que esconde o ouro, viu?" Minha vontade era sumir, mas a dignidade segurava meus pés no chão. Mesmo com o incômodo, procurei manter a cabeça erguida. Afinal, cada centavo daquele dinheiro foi conquistado com suor, sacrifício e esperança. E se alguém tinha que cuidar daquele futuro, era eu mesma. Não era medo de ladrão, nem vergonha de vizinho que ia me fazer fraquejar. Mas, no fundo, eu sabia que aquilo ia ter consequência. Toda ação tem reação, e em cidade pequena, tudo volta dobrado. E você, já sentiu a língua de vizinha pesar mais que pedra no caminho? Comenta aqui se já passou por situação parecida, porque segredo guardado não dura muito. Uma hora ou outra, alguém descobre. Depois que fui ao banco, a cidade inteira pareceu mudar o jeito de me olhar. Até o vento que batia na esquina vinha carregado de cochichos. Não demorou muito para a notícia virar verdade absoluta em cada boca miúda de Nova Esperança do Norte. Dona Sebastiana ficou rica. Dizem que ela tem dinheiro que não acaba mais. Por isso que não sentiu falta do filho, tá nadando no ouro. Toda esquina tinha alguém pronto para aumentar meu enredo, igual novela de rádio. E eu, mesmo querendo me esconder, sabia que não tinha mais como fugir. Meu segredo não era só meu.
Nos primeiros dias, o movimento na porta da Dona Lourdes só aumentava. Gente que nunca olhou na minha cara, de repente, sorria largo, puxava assunto, elogiava minha roupa, perguntava se estava precisando de alguma coisa. Teve até quem bateu na porta, oferecendo revista de plano de saúde, serviço de segurança, consórcio de TV. Eu fingia costume, sorria amarelo e ia cuidando das minhas coisinhas. Dona Lourdes, que conhecia o povo, alertou. Sebastiana, agora todo mundo quer saber da sua vida. Melhor se cuidar, não contar nada para ninguém. Dinheiro não compra sossego nesse lugar, não. Assenti, mas o peito já estava apertado. Eu nunca quis riqueza, só queria paz. Até que um dia, sem aviso, ouvi 3 batidas fortes no portão. Olhei pela fresta da cortina e quase caí sentada. Era o Jorge. Aquele mesmo Jorge que me expulsou, agora parado na calçada, cara de quem não dormia havia dias, roupa amassada, barba por fazer. Por um instante, quase deixei o coração disparar de saudade, mas logo lembrei do último olhar dele, da última frase, da porta fechada. Engoli seco e fui atender. Mãe, a voz dele saiu baixa, arrastada. Por um segundo, achei que ia pedir desculpa. Mas logo no começo da conversa, ele foi direto. Ouvi falar que a senhora andou depositando uma grana boa na caixa. Isso é verdade? Senti o rosto esquentar, a mão tremer. Era isso. Não era saudade, não era preocupação. Era só dinheiro. Jorge, se você veio aqui atrás de dinheiro, pode ir voltando para casa. Tudo que eu juntei foi com trabalho. Nunca peguei nada de ninguém. Agora quero só minha paz. Ele desviou o olhar. Fingiu se preocupar comigo. Perguntou da saúde. Perguntou se estava faltando alguma coisa, se eu queria voltar para casa. Eu, que já chorei mais do que devia por esse filho, dessa vez não chorei. Olhei nos olhos dele e só respondi. Tá tudo certo aqui. Não preciso de nada. O silêncio foi pesado, constrangedor. Senti o cheiro do café passado pela Dona Lourdes vindo da cozinha. Jorge ficou parado, mexendo nos dedos, olhando para o chão. Se precisar de alguma coisa, só avisar, disse. Pode deixar, filho. Naquela noite, não dormi. Fiquei revivendo tudo, lembrando do Jorge criança, do Jorge adolescente, do Jorge que sempre foi meu maior motivo de orgulho e agora de tristeza. Mãe sente raiva, sente mágoa, mas no fundo sempre sobra amor. Rezei baixinho, pedindo a Deus força para não ceder ao velho costume de perdoar tudo, de fazer de conta que nada aconteceu. No dia seguinte, Jorge apareceu de novo. Dessa vez trouxe pão, frutas, até uns doces que eu gostava quando era mais nova. Sentou comigo na cozinha, quis conversar sobre a infância, perguntou da minha almofada velha, fez graça. Eu sorria, mas por dentro só pensava: agora você quer ser filho? Só porque descobriu meu segredo? Teve hora que ele arriscou. Mãe, por que não volta para casa? A gente ajeita as coisas, começa de novo. Mas eu já tinha decidido, não ia cair em conversa de interesse. Jorge, agora cada um segue seu caminho. A vida não é novela para ter final feliz toda hora. Preciso de paz, só isso. Depois que ele saiu, Dona Lourdes me abraçou. Não se culpe, Sebastiana. Mãe demais estraga filho, e filho esperto sabe explorar coração de mãe. Nos dias seguintes, a movimentação não parou. Vizinho querendo saber de dinheiro, de favor, de empréstimo. Teve até uma senhora da igreja que veio perguntar se eu não queria doar para a reforma do altar, que Deus devolve em dobro. Quase ri, mas agradeci e expliquei que meu dinheiro era só para minha velhice. Não ia mais dividir nem segredo. O Jorge insistiu, ligou mais de uma vez, tentou amizade, pediu para me visitar. Eu sempre atendi, sempre fui educada, mas nunca mais abri porta nem coração. Não era rancor, era proteção. Meu segredo não era mais só o dinheiro na almofada, era a nova mulher que eu estava virando. Forte, desconfiada, dona do meu destino. À noite, eu ficava na varanda da Dona Lourdes, olhando o céu, ouvindo o som da cidade que não dorme. Sentia saudade do tempo em que meu maior problema era ver o Jorge chegar atrasado da escola. Hoje, o que eu queria mesmo era uma noite de sono sem preocupação. Mas sabia, no fundo do peito,
que alguma coisa ainda ia acontecer. Quando a vida muda demais, é porque o próximo capítulo tá só começando. Se você já sentiu a visita de alguém só quando o interesse bateu na porta, me conta nos comentários. Porque mãe sofre calada, mas aprende a reconhecer amor de verdade. E eu, naquela semana, comecei a aprender o valor de dizer não. Depois daquela sequência de visitas e tentativas de aproximação, tudo ficou estranho ao meu redor. O ar na casa da Dona Lourdes parecia mais pesado, como se o tempo tivesse parado para observar cada passo meu. A rotina ganhou um novo sabor. Acordar cedo, tomar café, olhando o sol nascendo por entre as frestas da janela, sentir o cheiro do pão fresco misturado com ansiedade. Era como se cada manhã me obrigasse a escolher entre o passado que insistia em bater a porta e um futuro incerto, mas silencioso, que eu mesma precisava construir. O Jorge passou a ser figura constante nas redondezas, mas nunca mais entrou sem ser chamado. Eu já tinha fechado as portas do meu coração para expectativas, e cada gesto dele parecia ensaiado, calculado. Os vizinhos notavam, cochichavam sobre o filho perdido, tentando voltar ao ninho, mas dentro de mim eu já sabia. Perdão não significa retorno. Meu peito cicatrizava devagar, criando um espaço novo, feito só para mim. Na solidão da sala à noite, eu lembrava do tempo em que a voz do Jorge ecoava pela casa, dos domingos cheios de vida e conversa. Agora, o silêncio era meu companheiro fiel. O medo de ser usada por interesse já não me assombrava tanto. O que doía mesmo era a certeza de que o amor não era suficiente para reconstruir o que o desprezo tinha destruído. O tempo foi avançando. Descobri que, quando a vida se parte, a gente não junta os cacos como antes. Cada fragmento cria uma mulher diferente. Eu sentia orgulho dessa nova versão de mim, mesmo quando a saudade doía. Passei a cuidar mais das minhas coisas, valorizar minha rotina, transformar pequenas tarefas em cerimônias de cuidado próprio. Varrer o quintal, regar plantas, dobrar a roupa lavada como quem reza em silêncio. O simples virou ritual de reconstrução. O bairro foi, aos poucos, aceitando minha presença como algo natural. Os olhares curiosos deram lugar a cumprimentos breves, e o burburinho da minha fortuna já não era assunto novo. As pessoas se habituaram a me ver indo ao mercado sozinha, cabeça erguida, passos lentos, mas firmes. Em cada esquina, sentia menos o peso da vergonha e mais a leveza de quem se liberta de uma vida que não serve mais. O tempo dentro da casa da Dona Lourdes me ensinou a não esperar nada de ninguém, mas também a não fechar portas para as pequenas gentilezas. Passei a bordar mais, a vender panos de prato para outras vizinhas, guardar moedas no cofrinho só meu. As manhãs ganharam cor quando adotei o hábito de regar as plantas da varanda, conversar baixinho com as folhas e sentir que ali, pelo menos, minha presença fazia diferença. À noite, o ritual de se deitar na sala e abraçar minha almofada virou abraço em mim mesma. Entre lembranças e preces, agradecia pelo teto, pela comida simples, pelo descanso sem cobranças. A cada dia que passava, a dor do abandono se transformava em aprendizado. Aceitei que nem todo filho volta para o colo e nem toda mãe é obrigada a seguir sangrando para sempre. A cidade seguiu seu ritmo. Festas de igreja, feira na praça, casamento de parente distante, tudo continuava igual. Mas eu era outra. A notícia do meu dinheiro já não me preocupava tanto, pois entendi que paz não tem preço e segredo bem guardado vira escudo. O que me preocupava, de verdade, era não perder o respeito por mim mesma. Decidi nunca mais aceitar menos do que mereço, nem de filho, nem de ninguém. Aprendi a perdoar, mas sem abrir mão da minha tranquilidade. O perdão para mim virou um presente que dei a mim mesma, não a quem me feriu. Segui em frente, firme, cuidando do pouco que tinha e me dedicando a reconstruir uma vida silenciosa, porém cheia de sentido novo. No fim de cada dia, olhando a luz se apagar pelas frestas da cortina, eu sentia orgulho da minha resistência. Sabia que dali para frente a história era minha, e ninguém mais ia escrever um capítulo sem minha permissão. Quando a gente entende que não precisa ser aceita para ser feliz, descobre o valor do próprio abraço.
Eu, Sebastiana, já não era mais só mãe. Era dona do meu destino, dona da minha paz. E isso, dinheiro nenhum compra. Os dias começaram a ganhar outra cor, devagarinho, quase sem que eu percebesse. Depois de tanto tempo carregando o peso da rejeição, fui aprendendo a acordar sem esperar notícia ruim, sem ficar contando as horas para ouvir passos de gente que não me queria por perto. Era um sossego estranho, mas ao mesmo tempo libertador. Fui aceitando que o silêncio pode ser abrigo, que casa não é só parede e telhado, mas o lugar onde a alma descansa sem medo. Nessa fase, ajudei Dona Lourdes como pude, mas sentia que estava na hora de buscar o meu próprio canto, de não ser mais hóspede, de criar um espaço só meu. Gastei um tempo pesquisando aluguel nas ruas mais modestas do bairro vizinho. Não queria luxo, só queria liberdade e o direito de fechar a porta atrás de mim sem pedir licença para ninguém. Quando achei uma casinha pequena, com um quintalzinho de cimento e uma jabuticabeira velha, não pensei duas vezes. Com o dinheiro do banco, paguei o aluguel adiantado, comprei um colchão novo, um fogão de 2 bocas e alguns potes para guardar mantimentos. A sensação de girar a chave e saber que ninguém ia me mandar embora dali era uma mistura de medo e orgulho. Medo do desconhecido, mas orgulho de quem se reergue sem precisar de aplauso. Passei o primeiro dia limpando tudo, lavando o chão, pendurando roupa na corda improvisada entre 2 árvores tortas. Cada pequeno detalhe da rotina virava motivo de comemoração. O cheiro do feijão cozinhando na panela, o barulho do vento batendo na janela, o sol entrando pela porta da frente e iluminando minhas coisas. No segundo dia, enquanto varria a calçada, ouvi um miado vindo do canto do muro. Um gato magro, cinzento, com uma mancha branca no peito e olhos atentos, me olhava com curiosidade. Aproximei devagar, falei baixinho, deixei um pouco de leite numa tampinha de plástico. Ele veio desconfiado, bebeu tudo e ficou me encarando, como se quisesse saber se podia confiar. Ali nasceu uma nova amizade. Batizei o gato de Tigrão, e logo ele virou dono do quintal e companheiro de todos os momentos de solidão. O convívio com Tigrão trouxe de volta uma alegria simples, dessas que só quem já sentiu a dor da ausência entende. Ele dormia aos meus pés, subia nos meus panos de prato, derrubava a vasilha, arrancava a risada dos meus lábios ressecados. Passei a conversar com ele, contar do meu dia, das saudades, das pequenas vitórias, como quem fala com um filho que escuta sem julgar. Tigrão miava em resposta, e eu fingia que entendia tudo. A vizinhança, aos poucos, aceitou minha presença. Alguns cumprimentavam com simpatia, outros só observavam, mas ninguém mais me olhava com pena. Eu fazia questão de manter minha rotina, aparecer na feira, comprar frutas maduras, negociar preço na banca do pão, costurei cortinas coloridas para janelas, plantei manjericão em latas velhas, pintei o portão de verde água, minha cor favorita. A cada dia, aquela casa virava mais minha. A vida ganhou outro ritmo. Meus dias se dividiam entre os cuidados com a casa, o carinho com Tigrão e os panos de prato bordados que continuava a vender. Recebia pouco, mas fazia questão de guardar cada moedinha, não por avareza, mas por respeito à minha própria luta. Aprendi a fazer café forte só para mim, a comer devagar na companhia do silêncio, a desfrutar de um banho demorado ao final da tarde. À noite, acendia uma vela para o Santo Antônio, pedia proteção e agradecia por estar de pé, mesmo tendo caído tantas vezes. No começo, a saudade do passado era companhia constante. Lembrava dos tempos de fartura, dos natais cheios de gente, das risadas de Jorge criança correndo pela sala. Mas a saudade foi, aos poucos, dando espaço para um sentimento novo. Gratidão pela liberdade, pela chance de recomeçar do meu jeito, no meu tempo. Descobri que recomeçar aos 80 anos não é sinal de fraqueza, mas de coragem. As notícias de Jorge chegavam de longe, de vez em quando. Sabia que ele continuava na mesma casa, levando a vida no mesmo ritmo, mas agora sem se importar com o que eu fazia ou deixava de fazer. Deixei de esperar ligação, de querer saber se ele tinha saudade. Decidi que minha vida não ia mais girar em torno da ausência dele. No final do dia, sentada no degrau da porta, Tigrão deitado ao lado, sentia a brisa fresca do entardecer e olhava o céu tingido de laranja e violeta.
Fechava os olhos e agradecia, não pelo que perdi, mas pelo que conquistei. Paz, autonomia e a certeza de que ainda era capaz de florescer, mesmo depois de tanta poda. E assim, fui reconstruindo o sentido de casa, de vida, de pertencimento. Aprendi que solidão não é castigo, mas oportunidade de se encontrar de novo. Descobri que dignidade não se negocia e que, por mais difícil que seja, é possível aprender a ser feliz sozinha, até mesmo depois de tudo desabar. Com o passar dos dias, fui me acostumando ao novo ritmo da vida. Era como se a cada manhã eu recebesse um convite diferente para recomeçar. A casa pequena virou abrigo das minhas manias antigas, da fé que nunca me abandonou, das memórias que resolvi não mais carregar como cruz, mas guardar como flor prensada em livro velho. Não pesa, só perfuma. Acordava antes do sol, abria a janela para o cheiro de terra molhada entrar. Sentia o vento trazendo silêncio, um tipo de silêncio que não machuca. O ritual do café começou a ter mais importância do que nunca. Passava ele no coador de pano, vendo o vapor subir, agradecendo por aquele momento só meu. Tigrão já miava pedindo atenção, e eu me sentia útil, mesmo que fosse só para aquele bichano espertalhão que aprendia a rotina tão rápido quanto criança arteira. Nos primeiros dias sozinha, a vontade de chorar ainda batia forte. Algumas manhãs eram mais pesadas, principalmente quando o rádio tocava moda antiga ou quando a jabuticabeira do quintal soltava sombra no chão, igualzinho à da casa onde criei o Jorge. Eu não escondia de mim mesma o aperto, mas decidi que não ia mais deixar a tristeza me afogar. Chorava no banho, enxugava as lágrimas e depois seguia o dia, cabeça erguida, vassoura na mão, bordado no colo. O trabalho virou antídoto. Cada ponto no pano era um pensamento bom costurado por cima do ruim. Passei a reparar mais nos detalhes do cotidiano. Descobri que, mesmo em silêncio, a vida fala com a gente. É o canto do sabiá ao amanhecer, o cheiro de bolo que a vizinha faz à tarde, o calor do sol batendo na parede da sala, a dança do lençol limpo balançando no varal. Cada pequena alegria virou uma conquista. Pintei as unhas de vermelho numa segunda-feira qualquer, só porque achei bonito. Troquei as plantas de lugar, pendurei um espelho na sala para me lembrar que a mulher que eu via ali ainda era capaz de sorrir sem precisar de ninguém. Com o tempo, minha relação com o dinheiro foi mudando também. Já não olhava para a conta do banco como quem olha para um tesouro intocável. Passei a usar parte dele para comprar coisinhas que nunca pude antes. Uma chaleira nova, um lenço colorido, um ventilador para as noites quentes. O restante deixei quieto, guardado para o futuro, mas agora sem medo de faltar. Descobri que segurança não é só dinheiro. É também saber que, depois da tempestade, a gente pode confiar na própria força para reconstruir. As vizinhas logo perceberam que eu não era de muita conversa, mas também não era fechada. Aceitei convites para tomar café, emprestei receitas, dividi mudas de manjericão. Aos poucos, criei pequenas amizades, sem intimidade demais, mas com respeito e simpatia. Recebi elogios pelo jardim da frente, pelas cortinas coloridas, pelos panos de prato caprichados. Senti orgulho de voltar a ser referência em alguma coisa, mesmo que fosse só no bairro pequeno. Descobri que, em silêncio, se constrói uma reputação nova, limpa, longe das sombras de um passado que não era mais meu. No mercado, passei a andar devagar pelos corredores, escolhendo frutas uma a uma, sentindo o cheiro das bancas, conversando com os vendedores. Gostava de perceber que, mesmo invisível para alguns, eu estava inteira de novo para mim mesma. Não evitava olhar ninguém nos olhos, já não carregava vergonha. Se alguém perguntava do Jorge, respondia com simplicidade: cada um segue seu caminho. E não doía mais, pelo menos não do jeito de antes. O tempo foi passando e, junto com ele, as mágoas foram virando lembranças distantes. Troquei a dor por cuidado, o medo por coragem. Passei a cuidar mais da saúde, marquei consulta no postinho, voltei a caminhar pelo quarteirão, nem que fosse só para sentir o corpo vivo e as pernas firmes. O contato com outras mulheres da minha idade também ajudou. Trocamos histórias, receitas, rezas, algumas risadas e até segredos.
Em cada partilha, entendia que solidão não é exclusividade minha. Cada um tem seu vazio para preencher. A relação com Tigrão só se fortalecia. Ele virou guardião dos meus passos, sentava no portão para esperar minha volta, dormia no meu colo nas tardes de chuva. A casa ganhou outra energia, mais leve, mais alegre, mesmo nos dias em que o céu parecia pesar. Descobri que, ao cuidar dele, estava reaprendendo a cuidar de mim mesma. Permiti que o carinho entrasse, nem que fosse disfarçado de gato arisco e rabugento. De vez em quando, a saudade do Jorge voltava. Mas era diferente, não era mais dor. Era lembrança boa. Um cheiro de roupa limpa, um retrato antigo na parede, o gosto de bolo quente na boca. Aprendi a rezar por ele, desejar o bem, mas sem me perder de mim mesma. Aceitei que a vida às vezes separa, mas nunca deixa de ensinar. E assim, entre rotina, cuidado e pequenas descobertas, fui florescendo. Descobri que recomeçar é para quem tem coragem, e que felicidade pode ser uma casinha simples, um gato no colo e o coração em paz depois de tanta tempestade. O tempo, esse velho amigo traiçoeiro, foi passando e ajeitando tudo no lugar. O que antes era ferida aberta virou só cicatriz, daquelas que doem quando chove, mas não impedem de viver. Aprendi a acordar sem olhar para o relógio, esperando notícia, sem pensar em reconciliação milagrosa, sem criar desculpa para justificar a ausência de quem não queria mais dividir a vida comigo. Acordava, me olhava no espelho e sorria para o pouco cabelo branco, para as rugas em volta dos olhos, para a força que eu achava que não tinha mais. Minha rotina se consolidou. Passava manhãs cuidando da casa, mexendo na horta do quintal, colhendo ervas para chá, plantando flores em latas velhas. À tarde, bordava panos de prato, ouvia rádio, deixava Tigrão se enrolar em novelos de linha. Ria sozinha do jeito desengonçado dele. A liberdade de não precisar dar satisfação, de não ser vigiada, de não precisar provar nada para ninguém era, a cada dia, minha maior riqueza. De vez em quando, a vida mandava recados sobre o Jorge, sempre por caminhos indiretos. Uma vizinha que vinha do mercado contava ter visto ele de longe, andando apressado. Ou alguém da feira comentava que ele tinha conseguido um novo emprego, comprado uma bicicleta usada, passado na farmácia da praça. Eram notícias soltas, pedaços de uma história que já não me pertencia. Eu ouvia, agradecia e seguia adiante, cuidando para não alimentar fantasias nem mágoas antigas. O coração, com o tempo, aprende a se proteger. No começo, essas notícias me deixavam inquieta. Era como se bastasse ouvir o nome dele para querer correr atrás, perguntar se estava bem, se comia direito, se precisava de blusa para a noite fria. Mas logo entendi que aquilo era só reflexo da mãe que fui, não da mulher que sou. Decidi que minha vida não seria mais sombra de ninguém. Passei a olhar para frente, traçar meus planos, sonhar sem pedir licença. Descobri nessa caminhada a delícia de ser dona do próprio tempo. Pude inventar meu calendário. Sexta-feira era dia de lavar tapete e mudar os móveis de lugar. Sábado de feira e pão de queijo fresco. Domingo de missa e café reforçado. Em cada detalhe, resgatava pedacinhos da Sebastiana de antes, mas com o cuidado de não me perder de novo tentando agradar o mundo. Permiti que a alegria voltasse devagar, sem pressa, como quem convida a esperança para um cafezinho na varanda. Comecei a me cuidar de verdade. Passei a cortar o cabelo em casa, a usar creme no rosto, a pintar as unhas de cor viva. Fazia isso só para mim, sem esperar elogio. Comprava roupas coloridas, arrumava a cama com carinho, punha uma toalha nova para cada dia especial. E qualquer dia era motivo para ser especial. Tigrão me acompanhava em tudo, miando e ronronando, trazendo vida e movimento até nos dias mais parados. Me permitia experimentar coisas novas. Tentei receitas diferentes, fiz um bolo de cenoura que queimou, mas comi mesmo assim, só pelo gosto da tentativa. Peguei livros emprestados na biblioteca do bairro, sentei no banco da praça para tomar sol, aprendi a fazer crochê com vídeo na televisão da vizinha. Cada novidade era uma conquista, um lembrete de que nunca é tarde para aprender, nem para ser feliz de um jeito que só a gente entende. Não evitei as memórias do passado, mas não deixei que elas me parassem.
Olhava fotos antigas sem chorar, reorganizava os porta-retratos de vez em quando, conversava com as lembranças sem pedir que voltassem. O passado virou conselheiro, não prisão. Em vez de contar os dias esperando alguém, aprendi a contar as vitórias pequenas. Uma receita nova, uma flor que abriu, um sorriso espontâneo no espelho. Descobri também a alegria de ajudar quem precisava. Costurei panos para doar na igreja, dividi ervas do quintal com vizinhas mais velhas, ofereci companhia para quem estava mais solitário do que eu. Em cada gesto, percebia que, ao estender a mão, fortalecia minha própria coragem. Não era por caridade, era por partilha. Mulher velha sabe o valor de um ombro amigo, mesmo que seja só para tomar um café e reclamar da vida. À noite, quando o silêncio reinava e Tigrão já dormia, sentava no degrau da porta, olhava para o céu escuro e agradecia em pensamento. Não pelo que perdi, mas pelo que ganhei. Respeito próprio, autonomia, paz de espírito. O tempo me mostrou que a gente não precisa de plateia para celebrar conquistas, basta saber que superou a si mesma. Cada dia era uma medalha invisível, uma vitória calada, um passo largo para longe do que me feriu. E assim, fui aprendendo a gostar da minha companhia, a confiar nos meus instintos, a viver com menos medo e mais esperança. Sabia que, dali para frente, as notícias de longe não mudariam meu rumo. O amor de mãe não acaba, mas a vida ensina que ele não pode ser a única razão para seguir. Agora era eu por mim. E pela primeira vez em muito tempo, isso era suficiente. O tempo, generoso e discreto, me presenteou com surpresas que eu já não esperava. Depois de tantas perdas, mágoas e recomeços, a minha vida finalmente ganhou um ritmo de paz, sem a ansiedade dos dias de antes. Acordar sem pressa, sentir o cheiro de pão torrado, escutar o rádio antigo, bordar panos coloridos e cuidar das plantas se tornou meu novo normal. O quintal era abrigo para as tardes de calor e o jardim um canto de sossego, onde até Tigrão sabia que não podia fazer bagunça. Já não me preocupava mais com os boatos, nem com as notícias distantes do Jorge. Minha história estava sendo escrita por outras mãos, a partir de agora, só pelas minhas. As manhãs eram o meu tempo de cuidado. O sol entrando pela janela da cozinha, o vapor do café subindo lento, o bolo simples assando no forno e os bordados se empilhando devagar. Passei a aceitar encomendas do bairro e doava alguns para a igreja. A rotina me ancorava, me lembrava do valor das pequenas conquistas e do prazer em cuidar de mim. Tigrão acompanhava tudo, deitado perto do fogão, sempre atento aos meus movimentos. Foi durante uma ida à feira, numa dessas manhãs preguiçosas, que o destino resolveu me provocar de novo. Na banca das frutas, vi um senhor que já conhecia de vista. Vicente, viúvo há alguns anos, morador do bairro vizinho, sempre de boné e sorriso tímido. Trocávamos cumprimentos rápidos desde que me mudei, nada além de acenos e gentilezas. Naquele dia, ele me ofereceu uma sacola extra para as compras e, de repente, nos pegamos dividindo histórias sobre receitas de compota, mudas de jabuticaba e as travessuras de nossos gatos. A amizade se instalou sem alarde, entre cafés compartilhados na praça, idas juntos à farmácia, conselhos sobre plantar alho e cebola e trocas de receitas de bolo. Vicente era homem de fala mansa, gostava de música antiga, cuidava da própria casa e tinha uma risada sincera, dessas que fazem a gente esquecer os anos pesados. Com o tempo, os encontros foram se tornando parte da minha rotina. Aos poucos, descobri que era possível recomeçar a vida a dois sem medo, sem cobranças, sem a pressão de fazer dar certo a qualquer custo. Aceitei o convite do Vicente para conhecer seu quintal e logo estávamos trocando mudas de plantas, receitas e até responsabilidades com os animais de estimação. Os vizinhos perceberam a proximidade. Alguns riam, outros cochichavam, mas eu não ligava mais. Sentia orgulho de, mesmo depois de tanta decepção, conseguir abrir espaço para um novo carinho, uma companhia leve, sem obrigações, só pela vontade de estar junto. Não tínhamos pressa para nada. As tardes juntos eram feitas de caminhadas curtas, tardes de chuva na varanda, jogos de dominó e chá de erva doce. Vicente nunca pediu para casar, nem eu quis casamento.
Aprendi que amor na velhice pode ser calmo, maduro, sem a urgência da juventude. Era gostoso ter alguém para dividir o silêncio, segurar a mão na hora do filme, rir de memórias antigas ou inventar planos para o próximo passeio na feira. No começo, achei estranho me sentir feliz assim de novo, mas logo compreendi. A vida não me devia nada e o amor também não precisa seguir roteiro. Meu coração foi se aquietando, sem medo de nova dor. Senti que finalmente estava vivendo para mim, sem perder minha liberdade, sem precisar sacrificar meus sonhos para agradar ninguém. Vicente trouxe leveza, segurança e um novo sentido de companhia. Aprendi a confiar de novo, a cuidar do outro e me deixar cuidar, mas sem abrir mão da minha casa, do meu ritmo, do meu cantinho de paz. Nossos encontros eram celebração da maturidade, da esperança que não morre, mesmo depois de tudo. E assim, entre panos de prato bordados, risadas baixas, tardes de chá e a companhia fiel do Tigrão, fui percebendo que era possível, sim, ser feliz de novo. Não precisava mais de casamento, de promessas grandiosas ou de provas de amor. Bastava a partilha do agora, o respeito ao tempo de cada um, e a certeza de que o melhor da vida é a coragem de recomeçar sem vergonha da idade. No final do dia, sentada ao lado do Vicente, com as mãos entrelaçadas e o gato dormindo no colo, agradeci em silêncio. Aprendi finalmente que felicidade não tem receita, nem prazo, nem idade. E que às vezes ela chega devagar, na forma de um novo amor, mesmo depois de tanta tempestade. O passar das semanas me ensinou que o coração, mesmo calejado, nunca perde o jeito de bater diferente diante de um novo carinho. Ter Vicente por perto trouxe para a minha vida uma alegria calma, despretensiosa, cheia de pequenas delicadezas. Os dias se desenrolavam em meio a rotinas tranquilas e silenciosas, mas cheias de significados que eu nem imaginava encontrar outra vez. Descobri que a presença de um amor maduro pode iluminar até os recantos mais escuros da memória e trazer para o presente um tipo de felicidade que não depende de grandes gestos, só de partilha. Dividíamos tarefas com naturalidade. Eu bordava sentada ao sol enquanto ele cuidava das plantas, e quando o calor apertava, tomávamos café na sombra da jabuticabeira, olhando os gatos brincando pelo quintal. Às vezes, caminhávamos juntos até a feira, rindo das histórias dos feirantes e escolhendo frutas maduras para a compota. Não havia pressa nem cobranças, apenas a vontade de viver aquele instante, sabendo que cada segundo era uma dádiva. A relação com Vicente me fez redescobrir pequenos prazeres esquecidos. Passei a prestar mais atenção em mim, a cuidar da aparência, a experimentar penteados novos e retomar vaidades guardadas no fundo da gaveta. Trocava de roupa antes dos encontros, passava perfume atrás das orelhas, pintava os lábios de rosa claro só para sentir de novo o brilho nos próprios olhos. Percebi que o desejo de agradar não tinha idade, e o romance, na maturidade, era feito de gestos miúdos, olhares demorados, cumplicidade silenciosa. Nossos domingos ganharam um sabor especial. Às vezes, almoçávamos juntos em casa, partilhando receitas, relembrando festas de antigamente e rindo de peripécias da juventude. Outras vezes, íamos à missa e depois passeávamos pela praça, sentindo o vento leve e a vida passando devagar, sem ansiedade de futuro. A fé se tornou mais viva, agora compartilhada, fortalecendo ainda mais meu coração para tudo que ainda viesse. Apesar da proximidade, mantínhamos nossas individualidades, cada um na sua casa, com seu ritmo e seus pertences, mas sempre sabendo que havia um porto seguro do outro lado da rua. Não havia espaço para cobranças ou ressentimento. O amor ali era mais liberdade do que amarra, mais troca do que dependência. E isso me fez perceber o quanto amadureci depois de tantos tropeços. Tigrão também aprovou a nova companhia. Costumava ficar rondando os pés de Vicente, subindo em seu colo, deitando entre nós nas tardes de filme antigo na televisão. A casa ganhou mais risadas, a rotina ficou menos silenciosa e, mesmo nos dias em que a saudade do passado ainda batia, sentia que já não era mais refém dela. Ter alguém para dividir o café,
Comentar as notícias, admirar o pôr do sol atrás das árvores era um luxo para quem já conheceu o fundo do poço da solidão. As vizinhas, sempre atentas, passaram a olhar com outros olhos. Algumas torciam o nariz, outras elogiavam a minha coragem, mas no fundo entendi que não importava a opinião de ninguém. Eu era dona da minha vida, das minhas escolhas, e ninguém podia tirar isso de mim. Recolhi, então, todos os receios e medos antigos e guardei no fundo de uma gaveta, junto com as mágoas que já não faziam sentido. Com o tempo, aprendi a conviver com a ausência do Jorge de forma mais serena. As notícias dele continuavam chegando de longe, mas já não mexiam comigo como antes. A vida me mostrou que amor de mãe não se apaga, mas também não pode ser prisão. Torcia pela felicidade do meu filho. Rezava por ele em silêncio, mas não deixava que a saudade impedisse meu próprio florescer. Descobri que toda mãe precisa, em algum momento, se salvar antes de esperar ser salva. Às noites, depois do banho morno e do chá de ervas frescas, sentava na varanda, sentindo a brisa da noite e ouvindo Vicente falar das pequenas alegrias do dia. Era nessa hora que a gratidão crescia forte no peito, transbordando em cada pensamento. Aprendi a agradecer não pelo que passou, mas pelo que restou e, principalmente, pelo que a vida ainda me permitia construir. O futuro já não me assustava. Aprendi que recomeçar não é negar o que passou, mas aceitar que tudo tem seu tempo e que a felicidade, mesmo tardia, é sempre merecida. Sabia que a velhice, quando bem vivida, pode ser um jardim fértil para novos sonhos, novas amizades e, por que não, um novo amor. Assim, entre panos de prato bordados, plantas florescendo, risadas e a companhia fiel de Tigrão e Vicente, fui percebendo que, finalmente, minha história estava inteira de novo. E se o tempo fosse generoso comigo, eu ainda teria muitos capítulos para escrever. Todos eles começando pelo mais importante de todos, o amor próprio. O tempo, com sua maneira discreta de ensinar, me mostrou que a vida não obedece roteiro, nem consulta ninguém antes de virar as páginas mais difíceis. Quando olho para trás, vejo o caminho cheio de pedras, lágrimas secas no rosto, mãos calejadas de tanto segurar o que parecia impossível de largar. Vejo também as pequenas luzes que me guiavam noite adentro. Fé, coragem e, principalmente, a vontade de não desistir de mim. Hoje, minha casinha simples abriga histórias que não cabem em livro. São memórias costuradas no pano de prato, cheiro de café forte logo cedo, o miado do Tigrão pedindo carinho, a presença tranquila do Vicente que se aconchegou no meu peito sem pressa, como se já soubesse que amor de verdade é feito de tempo e respeito. A solidão, que antes me assustava tanto, virou só mais uma vizinha silenciosa. Às vezes aparece para tomar um café, mas já não encontra espaço para ficar. Entendi que dignidade não tem preço e que a nossa paz interior é a fortuna mais preciosa. Passei a valorizar o que ninguém pode tirar: a capacidade de se reerguer mesmo depois do pior tombo, de transformar abandono em liberdade, de olhar para as próprias mãos e enxergar tudo o que já fui capaz de construir e reconstruir. Descobri com orgulho que mulher velha é igual jabuticabeira. Pode até parecer frágil por fora, mas por dentro carrega doçura, sombra e força de sobra para quem sabe esperar a estação certa. A vida me ensinou, muitas vezes do jeito mais duro, que não importa quanto amor a gente deu, nem quanto recebeu. Importa é não deixar de se amar, de se cuidar, de se colocar em primeiro lugar quando ninguém mais fizer isso por nós. O mundo gira, os filhos crescem, amigos vão e vêm, e até o próprio tempo parece esquecer da gente. Mas a alma só envelhece quando para de sonhar. Por isso, nunca deixei de plantar novas mudas, bordar novas lembranças, esperar um novo motivo para sorrir. O dinheiro guardado, que um dia foi segredo, depois virou notícia, depois deixou de ter importância, hoje serve para garantir que nunca mais vou depender da bondade ou do interesse de ninguém. Mas aprendi que fortuna maior é ter com quem dividir um café, um silêncio, uma alegria inesperada. É poder cuidar de um gato levado, compartilhar tardes de conversa boa,
receber um carinho sincero, encontrar amor depois de tanta decepção. Nada disso cabe em cofre. Cabe só dentro do peito. O Jorge, meu filho, segue sua vida. Às vezes, cruzo com ele pelas ruas, outras vezes recebo notícias distantes. Não há mais mágoa nem raiva, só aceitação. Torço pela felicidade dele e, se um dia quiser reaproximar, terá sempre minha oração e o desejo de que encontre o caminho da própria paz. Mãe de verdade aprende que amor não se mendiga, ele só vale quando é livre. Nesses dias calmos, sentada na varanda enquanto o vento balança as folhas da jabuticabeira, olho para o céu e agradeço por tudo que vivi. Não pelo que sofri, mas pelo que aprendi com cada lágrima, cada manhã de recomeço, cada noite que venci sem desmoronar. Descobri que a vida pode ser boa outra vez, mesmo depois de tudo. Basta a gente se permitir. Hoje, não tenho medo do amanhã, nem do que ainda virá. Meu maior tesouro é a paz de deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que fiz o melhor por mim mesma. Se você chegou até aqui, escutando minha história, eu te agradeço. Espero que, de algum jeito, minhas lembranças te ajudem a encontrar força nos seus dias difíceis, coragem para recomeçar quando tudo parecer perdido, e sabedoria para nunca aceitar menos do que merece. A vida da gente é feita de capítulos inesperados, e só aprende quem não tem medo de virar a página. Deixo aqui minha bênção, meu abraço e a certeza. Sempre há tempo para recomeçar, para se redescobrir, para ser feliz do seu jeito, com dignidade, com simplicidade, com o coração em paz. E que Deus abençoe cada recomeço seu, assim como abençoou o meu. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe, comente, conte também sua experiência. Porque, no fundo, ninguém precisa sofrer sozinho. E, às vezes, um testemunho de esperança é tudo que a gente precisa para continuar. Meu filho, minha filha, antes de sair, dá uma olhadinha no caderninho de chás das avós que o pessoal do canal preparou com tanto carinho. Lá tem receitinha para dor de barriga, gripe, ansiedade, para dormir melhor. Tudo natural, do jeitinho que a gente fazia antigamente, com folha do quintal e fé no coração. Tá tudo explicado com calma, com desenho das ervas, modo de preparo, os benefícios, como se eu mesma tivesse sentado do seu lado para te ensinar. E o mais bonito é que, comprando, você ainda ajuda esse canal a continuar contando essas histórias que aquecem o coração. É só clicar no primeiro link que tá aí no comentário fixado, tá bem? Que Deus te proteja, te dê saúde e abençoe toda a sua família